Bom dia, pessoal. Então, hoje eu estou muito feliz com a nossa primeira entrevista para o canal do YouTube Papo de Mãe da Vida Real. Corra lá e se inscreva. A gente está aqui fazendo uma comemoração ao Dia dos Pais com um paizão que eu admiro demais, né? E tenho o prazer de tê-lo na família. Esquiavo Álvares, meu entrevistado de hoje. Um pai fantástico, filho inigualável e um excelente marido. Então, com certeza, a gente é um canal de mamães, mas que a gente tem uma nova proposta, né? E aí a gente vai ouvir como é essa paternidade para o esquiavo. Então, corre lá e se inscreve no canal do YouTube para vocês acompanharem na íntegra. Mas, por enquanto, vamos conversar um pouquinho aqui com o esquiavo. Então, Esquiavo, muito obrigada por aceitar. E a gente hoje está contando com a participação das duas princesas do Esquiavo, né? A Ah, que Lara Ariana. e a Letícia, mas você tem mais outros filhos, Isso. né? E aí, assim, eu começo te perguntando uma questão que para a mídia é muito forte. Tem uma frase que diz assim: quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Você acha que também se aplica ao pai? Com certeza. Você, quando se propõe a construir uma família, a paternidade, ela traz muitas vezes o desejo da mãe, mas também o desejo do pai. Eu fui criado, meus irmãos mais velhos tendo filhos cedo e eu ainda muito pequeno, então eu fui criado tendo criança perto de mim e assim, esse meu desejo quando eu fui crescendo foi se aflorando de querer desenvolver família, sabendo que quando meus filhos nascessem, que eu ia ter esse carinho, esse cuidado que eu já compartilhava com meus sobrinhos. A questão de ser pai, pelo que você falou, é um sonho já antigo. Mas quando de fato aconteceu a paternidade e que não foi muito fácil na primeira gestação da sua esposa, a Milena, você se preparou? Como que você acha a importância do pai nesse partilhar, né, da decisão, né, do envolvimento desses 9 meses que muitas vezes as mulheres, ainda hoje, elas vivenciam sozinhas, né? O filho, digamos, entre aspas, é da mulher até que ele nasça, É né? verdade. Bem, acho que com a gente foi um pouco diferente, porque quando o Milena engravidou, a gente começou a ler muito sobre isso. Então a gente tinha a noção e a percepção que a criança já no ventre ela escutava, ela participava, ela ouvia, então eu conversava com eles na barriga, eles reconheciam minha voz. Quando eu chegava e cantava para eles na barriga, eles se mexiam, ou seja, naquele momento eu interpretava que eles estavam me reconhecendo, que eles estavam Dando gostando, reflexo. aproveitando aquele momento que a gente estava vivendo. E assim, eu acho que foi muito gostoso, porque na hora que isso acontece, você acaba criando uma expectativa muito boa para o nascimento. E quando chega, esse amor já está bem consolidado. Isso é importante. Na verdade, você está falando de uma situação que aconteceu com você e que é comprovado em pesquisas, né? E que, assim, eu sinto muito ainda por perceber pais que não têm essa dedicação anterior. O bebê ele sente tudo o que se passa, né? Ele já reconhece o seu papai, ele já reconhece o amor de pai. Então, assim, esse doar-se, que a maternidade e a paternidade é um doar-se, né? Uhum. Ele já existe desde a gestação, né? Até mesmo do período em que, como o caso da Letícia, você antecipadamente já começaram um trabalho de vamos planejar, vamos buscar alternativas para que a gente consiga, né, engravidar. Então, assim, hoje em dia a mentalidade, né, da sociedade está mudando e está começando a entender o pai como não coparticipação, como atuante, né? Como um personagem de fato atuante na educação, na criação, né? Nós viemos de uma geração onde os pais eles eram 100% provedores. Isso não Uhum. está isento ainda nos dias de hoje. Claro que as mulheres estão no mercado de trabalho também, e isso acaba assumindo uma carga horária ainda mais intensa, porque chega em casa, elas vão ter que dar atenção para os filhos. Como é essa situação dentro da sua casa? Bom, aqui é bem tranquilo. A gente
partilha muito o cotidiano deles. Eu deixo e pego eles no colégio, porque eu saio cedo. Faço isso com muito prazer. Larinha, eu deixo ela na porta da sala, me ajoelho para dar um beijo e um abraço, né, amor? E esse tipo de divisão de atividades, eu acho que além de facilitar a vida dos dois, fortalece o laço dos dois com os filhos. E como é que é para você essa divisão, eu né? vou estudar no Marista. Ela quer estudar no Marista também. Também primeiro ano. Muito bem. Não, eu deixo primeiro Letícia, saímos eu e os três, eu ainda levo uma vizinha nossa que estuda no Marista também. E aí a gente deixa primeiro Letícia e Teteca no Marista e depois eu passo para deixar os dois no Henrique na escola doméstica. E é tranquilo. Eu sei um pouco da sua vida e vou entrar nesse mérito. Você é uma pessoa que teria condição tranquilamente de ter um motorista para fazer essa atividade. Você acredita que o fato de você estar com os seus filhos nesse momento, que é um momento curto, é um momento pequeno, mas é um momento muito intenso, de você levar na escola, de você descer, de você deixar, é um momento que vai deixar uma marquinha com os seus filhos no futuro? Isso é qualidade de vida tanto para mim quanto para eles. Eu tenho alguns amigos no eixo de sul-sudeste, e quando eu falo que eu deixo meus filhos na escola, que eu pego meus filhos, que a gente almoça junto, toma café junto, isso é raro. Eles ficam, rapaz, na nossa região hoje é um caso difícil de se vivenciar. E assim, eu acho que esse é um momento também que a gente acaba conversando, porque dentro do carro a gente fala sobre algo que não foi bom, sobre uma prova que aconteceu, por que a prova foi boa, a prova foi ruim. Enfim, a gente acaba tendo um momento de relacionamento que traz conhecimento e traz oportunidade de a gente poder resolver algum tipo de problema ali, naquele momento. Exatamente. E que, na verdade, eles também podem sentir essa segurança, né? De que algo aconteceu, para a criança, a memória ela é muito curta, né? Do imediato. Então, assim, quando ele entra no carro, que ele tem a oportunidade de já passar, pai, não foi legal isso, não foi legal aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, de imediato você tem como administrar a situação, né? E aí eu pergunto uma coisa que você falou interessante. Você é um empresário do circuito não só Nordeste, mas Sul e Sudeste. E por ser um empresário, você tem uma flexibilidade muito grande de jornada que te permite deixar teu filho, pegar teu filho, mas também em alguns momentos você precisa estar ausente, né? Às vezes uma ausência um pouco longa. E aí você tem 3 crianças, porque a mais velha ainda é uma criança, apesar de ser uma menina muito madura, né? E que te ajuda demais diante dos demais, né? Diante dos outros 2. Como que você lida com eles com relação a essa ausência, com relação a essa necessidade? Então, eles têm, assim, desde pequeno, eles foram criados vivenciando isso. E a gente sempre tenta explicar o porquê que a gente está viajando. E às vezes a distância física não significa dizer que existe a distância entre eles. A gente se conversa, a gente fala, a gente pergunta como foi o dia. Hoje a tecnologia ajuda muito com relação a isso. Quando eu viajo, eu cobro muito vídeos deles. Me manda vídeo, me fala como foi. Eu mando vídeos também. Você tem essa preocupação e mesmo estar ausente, a rotina ela se mantém? A rotina ela se mantém. Independente de a gente estar fora ou não, a rotina continua do mesmo jeito. Os horários, as obrigações, os resultados que eles têm que dar não mudam. E aí a gente tenta compensar um pouco quando chega. Na realidade, a compensação física, né? Porque a compensação emocional não existe porque a gente nunca está longe. Exatamente, que dessa forma você sempre transmite que, mesmo distante, a presença ela se torna 100% ela quando, continua. Exatamente, qualquer situação eles têm essa acessibilidade para com vocês, tanto para com a mãe quanto para com você. Que eu sei que vocês se comunicam muito através do WhatsApp, do FaceTime, coisas que nos favorecem muito nos dias de hoje, né? Então, assim, é algo que para eles é tranquilo. É tranquilo. Às vezes até ligam pra gente em momentos que não dá pra gente falar muito, mas eu acabo atendendo e digo, olha, pai não tá podendo falar,
E às vezes é para falar sobre uma besteira, sobre algo assim, ó, assim que eu puder, eu te retorno e a gente conversa, e aí a gente conversa e é tranquilo, é beleza. Mas você falou uma coisa muito importante que eu achei muito bacana. Você ter a preocupação de atender. Mesmo estando numa reunião ou num momento crucial, você ter essa consideração e ter essa prioridade. Meus filhos são prioridade. Hoje eles são prioridade na sua vida? São, sempre foram, desde que nasceram. E eu acho que a questão de a criança ela não entende quando você não responde. Então, se algum deles me ligam e eu não atendo, nem que seja para dizer que não posso, eles ficam com um sentimento que é vago. Não quer De atender, abandono. está acontecendo alguma coisa, por que você não me atendeu? Já aconteceu isso. Principalmente a mais velha que já tem uma É. consciência, se preocupa, Uhum. né? E, enfim, eu acho que esse relacionamento, essa troca de confiança, de cuidado, gera uma tranquilidade. Eu costumo muito dizer a eles que o que eu prometo é cumprido. Então, eu tento trabalhar muito neles também, olha. Vocês digam algo que vocês podem cumprir. Tanto é que muitas vezes, em algumas situações, eu cumpri algo que eu não gostaria de ter feito, mas pelo fato de eu ter dito que iria fazer, fiz. Palavra dada, palavra Então, cumprida. principalmente com criança, porque Sim, criança... 100%. Eu costumo dizer muito a eles também que eu não gosto de mentira. Não significa dizer que eu não minta, mas eu não gosto. Eu não gosto de mentir, nem gosto que eles em algum momento falem algo que não é verdade. Então a questão da palavra dentro de casa nossa ela é muito forte. Se cumpriu, faz, se deu, tá dado, se recebeu, tá recebido, e tem que ser trabalhado dessa forma. Como você percebe, hoje eu tô mais velha, já tem 11 anos, e a menor tem 5. O mais Então, velho tem 20. Ah, sim, de fato. Na verdade, eu comentei anteriormente, ele tem 4 filhos, e o primeiro foi de um relacionamento, né, que Isso. não foi planejado, mas foi muito, né, esperado e de toda forma muito amado. E que você tem contato com ele até hoje, ele sabe que a referência de pai é você, ele costuma estar com vocês no momento que pode, né? Ele mora fora, né? Ele mora em Maceió, mas Sempre que pode. atualmente ele está fazendo intercâmbio, está fora. Mas ele tem um relacionamento com os irmãos, o amor dos irmãos com ele é fantástico. Sério? Isso foi uma relação que você propôs, que você incutiu, né? Eu me sinto um pouco culpado pela ausência da distância, porque hoje, de fato, de 6 em 6 meses só que ele vem para aqui, para Natal. Mas o amor, o cuidado, o carinho é o mesmo. Que bom, eu acho isso muito legal de você falar, porque assim, às vezes eu já escutei esse tipo de frase: o que é visto não é lembrado, o que não é visto não é lembrado. Isso não condiz quando a gente é verdadeiramente a mãe ou pai, porque o amor de um pai e de uma mãe, ele só cresce, né? Certeza. Então, assim, independente de você estar vendo, eu tenho certeza que a sua mãe, o seu pai, eles não param de pensar em você, É né? verdade. Então, assim, a mesma forma você sente hoje. Você está numa viagem muito prazerosa, maravilhosa com a sua mulher, mas no fundo o seu sentimento, em recordações, vem lá a sua família e como poderia ser no futuro trazer eles ali, vivenciar com eles Com ali, certeza. né? Como hoje você tem muitas programações de que você faz em prol deles, né? E aí vem minha pergunta: como que você acha que a paternidade trouxe ensinamentos para você? Olha, a gente quando começa a ter os movimentos de pai e mãe, de você cuidar da criança, eu tenho alguns prazeres e alguns orgulhos na minha vida que é tipo, dos meus filhos pequenos aqui em casa, o primeiro banho depois da maternidade, quem deu fui eu. Sério? Todos Não 3. sabia. E Milena fala uma coisa, que ela sentia mais confiança em mim dando banho nos meninos do que Isso é na mãe. fantástico. Do que na mãe. Porque geralmente é exatamente assim que acontece, né? É a sogra, é a mãe quem faz. O meu foi a mãe, assim. E o fato dela ter essa segurança de você dar um banho no primeiro banho no seu filho é algo que assim é fantástico, né? E outra coisa também que eu tenho muito orgulho de falar é que os 3 aprenderam a nadar comigo. Eu ensinei os 3 na piscina daqui do apartamento.
E graças a Deus hoje os três nadam muito bem e são desenrolados e assim. É uma coisa pequena, é uma coisa simples, mas é uma coisa É um momento que vai marcar para sempre. e tem um investimento de tempo muito grande, porque a criança ela não aprende a nadar de uma, duas, 5 ou 10 vezes na piscina. Ela leva um tempo até levar confiança. E isso é algo de um investimento muito, muito bom, muito bacana e muito prazeroso para quem se propõe a fazer isso, que foi o meu caso. Isso. E que não são todos que fazem. E aí vem a questão do ser pai por opção ou ser pai por obrigação. E eu percebo, e quando a gente escolheu você para o nosso primeiro bate-papo, eu falei muito sobre isso. Assim, a percepção de que você transmite do quanto você faz a sua administração de pai com muito amor, né? Todas as vezes que você está no final de semana com seus filhos, isso é notório, o quanto você tem orgulho de estar com eles, de literalmente fazer passeios com ele. E aí eu pergunto, Esquiava, você mudou a sua rotina em alguma situação em prol dessa nova, né, situação de crianças pequenas, alguns podem fazer alguma coisa, outros não. Como que você administrou isso? Não, muda completamente, né? Ontem eu saí para jantar com um amigo que me chamando para voltar a surfar. E a referência que eu tenho de surf é que eu parei de surfar quando Letícia nasceu. Então, tem 11 anos por conta do nascimento dela. Mas é algo que em nenhum momento eu me arrependo. E assim, quando a mudança que existe hoje para a gente, o nosso fim de semana não é mais meu nem de Milena. O nosso fim de semana são deles. Então a programação é voltada para eles. Eles nos cobram o que é que a gente vai fazer, para onde a gente vai hoje. Sério? O Dudu já me perguntou, pai, onde é que a gente vai almoçar hoje? Eu queria almoçar em tal canto porque tem tal comida que eu quero comer. Enquanto você já não determina mais as suas vontades, na realidade são as vontades dele. E é aquilo que você falou, isso é feito por a gente com muita tranquilidade, com muito carinho, muita doação nesse sentido e o pior de tudo, nada vamos dizer assim, forçado. A gente faz com prazer, como se estivesse fazendo pra gente mesmo. Isso. E é interessante você colocar essa situação assim. Eu percebo a minha vida hoje, assim, você me acompanha e sabe disso. O final de semana eu trabalho durante a semana e intensamente durante o final de semana eu sou do meu filho, né? Então, assim, a situação de essa dedicação, essa doação integral para os filhos acabou gerando uma inversão da época que nós fomos crianças, aonde os pais ditavam, né? Uhum. E nós éramos apenas depositários, nós apenas tínhamos a incumbência de absorver, né? Vamos para tal lugar, vamos para tal lugar. E aí existia uma relação de respeito com base no medo. E hoje não. Hoje a gente vê com muita tranquilidade, inclusive aqui visível, os filhos eles sentem essa liberdade de se expressar, de colocar seu sentimento, de colocar suas dúvidas, de colocar inclusive os seus desejos. Pai, eu gosto de tal comida, eu queria comer em tal lugar, né? E aí eu coloco para você, isso tem um lado muito positivo, porque eles são ouvidos e a gente precisa realmente entender que eles são seres humanos, né? Que eles são gente dependente da gente. A gente está para educar, a gente está para nortear, mas a gente também tem que entender os limites deles. Mas ao mesmo tempo gera uma situação complexa que é o egocentrismo, né? Como que você vê essa situação? Você com 3 talvez não exista, porque, né, são muito próximas idades. Mas como você vê a situação de repente, não, dentro da casa quem domina são os filhos. Existe a consciência por parte dos seus filhos de que existe um pai, existe uma mãe, existe uma regra. Existe uma rotina que eles têm que cumprir, existe um afazer que eles têm que cumprir. Assim como o papai tem atividades, a mamãe tem atividades, eles também têm atividades, dos quais eles são cobrados, porque senão eles são automaticamente penalizados, entre aspas, perdem algo, né? Isso é educar. Quem ama, educa. E quem ama não é só permissividade. Como você vê isso? Tem um livro de Samitiba que é Quem Ama, Educa. Você leu. E ele diz que a maior prova de amor que você pode dar a um filho é o não. Isso. Então, às vezes é fácil
um filho, eu quero isso, eu quero aquilo, e a gente tem que dar o não e explicar o porquê do não. Com relação aqui em casa, eles sabem que quem manda sou eu e a mãe. Mas a gente é muito participativo nas vontades deles. Existe uma democracia de votação. Então, às vezes, Letícia quer almoçar em um restaurante, mas que a gente almoçou, sei lá, no fim de semana passado. E Dudu quer almoçar em outro esse fim de semana. A gente, final de semana passado a gente foi naquele, por que não? A gente não pode ir nesse. Então existe esse diálogo. Existe. Às vezes um não gosta da decisão do outro, mas não é nada que atrapalhe ou que gere um conflito mais aprofundado. E que, na verdade, é muito normal e que, assim, é favorável para ele lidar no futuro com as frustrações. Porque me preocupa, né, essa situação de uma sociedade muito permissiva e muito imediatista, porque nós vivemos num mundo virtual, no mundo do tempo real, né, e que a gente sabe, enquanto, né, você é empresário, eu não, mas assim, enquanto funcionários, enquanto profissionais, de que a vida não é assim. Existe, você falou em frustração, eu lembro um caso que aconteceu com o Dudu, a gente fez uma viagem, e quando a gente chegou era a semana de prova deles. E aí, nessa semana de prova, a gente contratou uma professora particular para dar um reforço a ele, que é quem tem mais uma certa dificuldade. Sendo que no primeiro dia tudo tranquilo, no segundo dia a professora particular ligou para a Milena reclamando de que ele não estava tendo a atenção e as 2 horas que ela passou ali, que ele não deu a produtividade porque ele não valorizou. Uhum. E quando eu cheguei à noite, Milena me ligou, quando eu cheguei à noite, eu cheguei para ele e disse, você sabe qual foi o valor que seu pai pagou hoje pela sua professora particular? Ele disse, sei. Eu disse, pronto, eu quero que você vá na sua poupança e pegue o valor que foi o valor de hoje da sua professora. Ele foi lá, pegou, me entregou e perguntou o que é isso. Ele disse o que é que hoje quem vai estar pagando a sua professora é você. Porque quem ia pagar era seu pai, mas você não valorizou o que seu pai estava pagando. Então, se você não valorizou, eu não acho justo eu pagar. Quem vai pagar é você. E aí depois ele disse, eu me senti frustrado você fazendo aquilo comigo. Mas aprendeu a um ponto que hoje, em alguns momentos, ele precisou que ele já vai numa concentração maior, já vai numa situação de interesse maior que ele teve da primeira vez. Perfeito, assim, eu admiro demais a forma como você educa. E eu acho, assim, fantástico a forma como você conduz as situações que justamente a gente vivencia muito no dia de hoje, né? De que, assim, você tem uma condição de dar tudo o que eles querem, tempo e a hora, né? E aí, mais cedo eu vi Lelê junto com a irmã fazendo brinquedos fantásticos para a imaginação, desenvolve a imaginação, desenvolve a parte cognitiva e que, ao ver de outros, poxa, mas por que esse Thiago não comprou, né? Então, como é que você administra essa questão do por que você não compra, pai? Você pode. E aí você lida com essa questão ambiental, da reciclagem, da preocupação com o mundo, com o futuro, do que eles vão encontrar daqui para frente, que depende da gente, depende do que a gente está plantando hoje. Existe um mal que muitas vezes a gente vivencia hoje, que é as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor do que tiveram na infância, de querer dar aos filhos tudo que não tiveram na infância. Isso. E que às vezes não é por culpa, é até mesmo pela situação do... Dizer, eu não tive isso, eu vou dar, eu não tive isso, eu vou dar. Isso. E aí eu li uma matéria há um tempo atrás que fala que a pessoa tem que ter cuidado porque o fato de você não ter tido no passado foi o que te motivou a procurar ter e o que você tem hoje. Perfeito. Então, quando você dá tudo aos seus filhos, você está tirando a ele a vontade de querer correr atrás. E ensinar ele a buscar. Né? Fantástica a sua colocação, assim, perfeito. Eu gostaria que você me dissesse hoje qual foi o maior desafio até o presente momento diante da paternidade. Acho que o maior desafio meu e de Milena foi quando Luiz Eduardo nasceu, que Lelê era pequena, tinha 1 ano e 5 meses, e que na época nós tínhamos uma empregada cozinheira e 2 babás. E
nesse momento, a gente ainda é muito novo, nesse grau de paternidade e maternidade, e a gente teve uma das babás que sedava Luiz Eduardo para ele dormir. A gente notava que ele era um menino que não tinha uma reação. A pediatra dele, depois conversando com a gente, começou a desconfiar que era leucemia, pela falta de reação dos reflexos dele. E, graças a Deus, uma vizinha nossa, a empregada, disse a ela disse a Milena, enfim. Do dia para a noite a gente colocou as três para fora daqui de casa, porque a gente entendia que uma era conivente com a sabia outra. do que acontecia. E para a gente foi um momento muito complicado, porque a gente não sabia quais eram as consequências que viriam com aquilo. E aí ele entrou numa série de exames e Milena ficou muito revoltada, inclusive ameaçou a pessoa que fez isso, de uma reação totalmente materna. E essa pessoa chegou até a prestar queixa pra gente na delegacia. E olha o nível que se chegou. A delegada chamou a gente, quando a gente levou laudo, os exames, tudo, a delegada, que também era mãe, pegou e disse, olha, vocês dois podem ir embora, que minha conversa agora é com essa cidadã. E aí a gente não teve mais aparato. A gente também não levou adiante, porque naquele momento o que eu mais pedi a Deus era com a saúde dele, se estaria tudo tranquilo, tudo certo. E graças a Deus, tudo que a gente fez, 15 dias depois ele era outra criança. Graças a Deus. E tá aí, dando trabalho até hoje. Não, e graças a Deus, a atenção que vocês tiveram, o reflexo foi zero, né, desse impacto negativo. E eu fico muito grata de você colocar um assunto tão sério e tão particular, porque assim como vocês, né, de forma muito abastada financeiramente, puderam contar com a melhor profissional. Eu sei que vocês custearam valores absurdos e às vezes a gente precisa contar com a mão de obra. E aí a gente coloca isso na nossa casa, né, essa profissional que vem para somar e que a gente tem toda uma carga tributária, tem todo um investimento financeiro e ela simplesmente traz um mal para sua casa, né? Uhum. Eu também passei por isso com o Davi, né? Com 1 ano, meu filho teve uma situação em que a babá também estava retardando o reflexo dele e a suspeita de tic, né? Inclusive uma síndrome de Tourette, uma coisa bem complexa em que eu quase enlouqueci. Para finalizar, eu queria agradecer imensamente, né, a sua muitíssima contribuição, eu admiro demais, o excelente pai que você é, não só pai, como também filho, marido, tio para meu filho, né, que ele é um exemplo para meu filho também. E aí eu queria que você deixasse um conselho para o papai que está aí com a mamãe gestante e o pai de primeira viagem. Eu acho que o principal conselho é trabalhar o amor em cima das crianças, porque eu acho que o amor é uma troca, quando você dá, você recebe. Então eu acho que a paternidade traz muito aprendizado para aquelas pessoas que estão dispostas a vivenciar esse mundo. Exatamente, a ser pai de verdade, que é isso aí, e que não tem preço na vida que pague, né? Então, muito obrigada por nos receber na sua casa, nesse momento, ímpar, né, de véspera do Dia dos Pais. Parabenizar muito você, que é um pai que eu admiro demais. Parabéns pela família linda que você construiu, pela sua esposa, que é uma guerreira, uma profissional exemplar e uma mãe também, muito, muito delicada e extremada. Tanto aí o exemplo dos filhos muito bem criados. Então, pessoal, vocês aí que nos seguem, né, no BBUSA, vocês também podem se inscrever no canal, portal, né, o Papo de Mãe da Vida Real, no canal YouTube e no portal BBUSA, no nosso site. Então acompanhe na íntegra a entrevista com o Esquiavo Álvares, um grande papai. Eu vou assistir. Já vai assistir, tá vendo aí? Obrigada, galera, e vamos até a próxima, tá? Tchau.